Chegamos agora no momento de inserir imagens em uma página em HTML. A inserção de imagens, ela aumenta o poder da sua página HTML, que além da descrição textual, ela passa também a ter a descrição visual, ou seja, ela pode conter imagens. Na verdade, uma página HTML ela pode conter textos, imagens, vídeos, ela pode conter também áudio. Isso dá muito poder ao hipertexto, porque você pode usar essas informações para passar a sua mensagem e aquilo que você deseja trabalhar para a internet. Então, como é que eu crio uma imagem na internet? Como é que eu insiro uma imagem em uma página HTML? Primeiro, a gente tem, o professor falou que tem toda a 99% das tags. Tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Por questões históricas no HTML, a tag de imagem, de inserção de imagem, a tag IMG, ela só tem uma tag de abertura. Ou seja, ela não tem uma tag de fechamento. Então aqui eu tenho uma tag IMG, um atributo src, que vem do inglês source, ou fonte, onde está a fonte dessa imagem, e aqui o nome da imagem. Quando eu colocar para executar, ele não achou a imagem, porque a imagem não está salva dentro do diretório, da pasta, onde ela deveria estar lá. Tá bom? Então, além de dar o comando para exibir a imagem, a gente tem que colocar a imagem no local adequado, seja ele no caminho físico ou o que a gente vai aprender na aula de hoje dentro do caminho lógico. Então vamos fazer a página funcionar de maneira correta. Bom, lá no disco que eu criei, no disco local C, que já está na minha máquina, eu criei uma pasta chamada Exerge20x0. E lá eu coloquei a página A. Você lembra disso? Lá eu coloquei a página que contém o hipertexto que a gente trabalhou. Agora, eu coloquei também a imagem chamada de Exerge. É chamada de Exerge. Essa imagem ela tem uma extensão PNG, que é uma extensão própria para figuras. Então, eu tive que colocar a imagem e eu tenho que verificar qual a extensão que ela tem. Ela pode ser PNG, ela pode ser JPG, mas no final da aula a gente vai falar sobre os tipos de extensões possíveis para uma imagem em uma página HTML. Tudo bem? Então, eu coloquei a página e coloquei a imagem que eu vou exibir na minha página. Você vai ver também que eu poderia colocar essa imagem em outra pasta, diferente da pasta que está salva a imagem. Mas para isso eu vou ter que recorrer ao caminho lógico ou ao caminho físico para destacar onde está exatamente essa imagem. Bom, agora passou a funcionar. Aquele src e exerge.png, ele está procurando essa figura no mesmo diretório onde está salva essa página. E ele achou. Por quê? Porque a gente colocou. Tá? Então está aqui a página, aqui está a figura. Eu acho que na verdade é a página D. A página D está aqui. Aqui está a figura no mesmo diretório. Tá? Não é a página A, não, é a página D. A página D está aqui e aqui está a figura no mesmo diretório, na mesma pasta que se encontra a página. Isso faz com que funcione o que a gente quer. Avançando, a gente pode colocar também um outro atributo, também um atributo border, que aumenta, ou seja, desenha uma borda na figura, destaca a figura. Então, se eu colocar assim, borda igual a 2, ele vai criar esses quadradinhos aqui, destacando a figura que é uma borda. Tá? Vamos voltar. Bom, aí o professor, para complicar um pouquinho mais, usou esse ponto e esse barra. E na verdade funcionou sem ele. Por que o senhor colocou? Eu coloquei para destacar que a imagem, ponto, destaca que a imagem está na mesma pasta que o meu arquivo de figura de imagem, da imagem, A minha imagem está na mesma pasta que a página. O ponto aqui e a barra serve para indicar isso. Procure na mesma pasta da página a figura exerge.png. Tudo bem?
além do ponto barra, eu posso usar os dois pontos barra. O que é os dois pontos barra? Vamos olhar lá a estrutura de diretórios que a gente já apresentou aqui. O ponto barra, eu estou numa página D. Se eu coloco um ponto barra, eu procuro no mesmo lugar onde está a minha página, correto? Se você entendeu. Se eu colocar dois pontos, eu subo uma pasta um nível acima onde está a minha pasta. Qual é a minha pasta? Ela está... Quem é o pai dessa pasta? Não é o disco C? É C, dois pontos, barra reserve 2020, barra página D, correto? Então, se eu der dois pontos, eu venho para cá, para o C. E a partir do C, eu procuro, vem para o C, procuro em diretório imagens, e dentro desse diretório imagens tem um arquivo, né, de foto chamado imagem 142 anos com a extensão JFIF. Isso aqui é uma imagem de 142 anos de ZERT, parecida com essa aqui. Bom, essa imagem vai ter borda 3, vai ter uma altura de 170 pixels e uma largura de 200 pixels. Pixels é uma medida que a gente usa em computação gráfica que representa um pontinho, cada pontinho da tela é um pixel, tá? Então, a gente nesse caso quer que a figura tenha 170 pontos de altura e 200 pontos de largura. Tudo bem? A página HTML está aqui. Quando eu uso os dois pontos, eu subo para a pasta imagens, eu subo dessa pasta ISERT 2020 e vou para a pasta imagens. E aí dentro dessa pasta imagem tem essa imagem de 142 anos da escola. Isso deve resultar nessas duas figuras. Essa aqui corresponde a essa aqui, esse comando aqui, ó, que corresponde a esse comando, e esse comando que corresponde a esse comando. São dois caminhos lógicos. Perdão, um eu posso usar o ponto barra, o outro eu posso usar os dois pontos barra, tá? E com isso eu consigo navegar facilmente nessa estrutura aqui, sem usar os caminhos lógicos, ou perdão, o caminho físico. Mas por que o senhor está fazendo isso? Por que a gente não usa o caminho físico? O caminho físico ele é indesejado. Por quê? Se eu olhar para esse caminho físico aqui, que está aqui em cima, ele representa a minha máquina, né? Porque o disco é o C. E se na sua máquina o disco for o X, né? Isso aqui não vai funcionar. O caminho físico ele é totalmente dependente da máquina. E para algumas máquinas, né, algumas funcionalidades como web, onde a gente muda muito os servidores de local, a gente fazer a referência dos arquivos pelo caminho físico pode trazer inconveniente que a página não funcione. Então, o que a gente tem que fazer é criar caminhos lógicos de tal forma que, independente da configuração da máquina física, a gente possa mudar as páginas de máquinas sem perder a navegabilidade das mesmas. O caminho físico, ele limita você transferir uma máquina, uma página, uma estrutura do teu website de um local para outro, porque você é obrigado a observar a estrutura de arquivos da máquina que você está hospedando, as páginas, ok? Ficou claro? Então prefira sempre o caminho físico ao caminho lógico. Outra coisa que a gente pode fazer também é combinar textos com imagens, né? Uma outra coisa também que é bastante usada é combinar textos com imagens. Então aqui a gente tem aqui um block code, que é um comando onde a gente começa a fazer citação. Block code barra block code, tá? Aqui eu tenho uma citação. O amor de quem o mundo começou obteve o segredo do sol. O amor, e somente o amor, pode dizer em quantas estrelas aos milhares, pois cada átomo sabe de si próprio. Pessoal, esse comando BR também é um comando que só tem tag de início, ele não tem tag de fim, e ele é importantíssimo, porque ele indica a mudança de uma linha em HTML. Toda vez que a gente for mudar uma linha do nosso texto, a gente vai usar esse comando BR, tá? Então, o professor mostrou lá que também a gente pode usar o comando pré,
pré e barra pré, mas a gente usa também muito esse comando BR para mudar a linha do nosso texto, ok? Então vamos inserir aqui nesse poema as imagens do Sol, né, da luz, das estrelas, né, do átomo. Então como é que eu vou fazer? Está aqui a página que a gente acabou de digitar. E aí a gente vai inserir as imagens, tá? Então, ó, o amor de quem a tag de imagem, né, e o endereço aqui da imagem começou. Obter o segredo do a tag de imagem, a altura e a largura para essa imagem do Sol. O amor, e somente o amor pode dizer enquanto quebra de linha a imagem da estrela aos milhares, ponto e quebra de linha. Pois cada imagem do átomo com altura de 100 pixels e largura de 100 pixels sabe de si próprio. Tá? E isso vai criar essa página aqui, tá certo? Uma página que combina textos com imagens, ok? Além disso, se você observar a página anterior, né, todas as imagens, texto, né, estão alinhados abaixo da imagem, né, na linha abaixo da imagem, da base da imagem. Né? Aqui está a base da imagem, né, e aqui está o texto. Né? Eu posso colocar o texto alinhado à base, né, que é Porum, né, o padrão de alinhamento entre o texto e a imagem é embaixo, né, na base da imagem, mas eu posso colocar o texto também alinhado ao centro da imagem ou lá em cima, no início da imagem. E para isso eu vou usar os seguintes atributos. Ó. Mirror, se eu quiser alinhar, né, a imagem, né, e o texto vai ficar na metade da imagem. Porum, que é o padrão que a gente tem visto na página anterior, onde o texto fica alinhado à base da imagem. Ou a gente pode alinhar a imagem no alto, né, no início, na linha, na mesma linha de início da imagem. Tá? Então, olha para cá. Alinhado, aqui está a imagem. Se você vai ter um quadradinho aqui. Tá? O texto está no meio da imagem. Aqui o texto está na base inferior da imagem. Aqui o texto está na base superior da imagem. Aqui, como eu não identifiquei nada, né, eu não usei o atributo align. Aqui nesse último, ele fica na base. Então, isso aqui é um atributo que permite mudar o alinhamento do texto em relação à imagem, quando você tem texto e imagens misturados em uma página HTML. Tudo bem, pessoal? Uma outra coisa que eu posso fazer também é alinhar a imagem à esquerda. Eu posso pegar essa imagem do exerge e alinhá-la à esquerda em relação ao texto. Então, ficaria assim, ó. A imagem à esquerda e o texto ficaria à direita. A imagem a gente vai ver mais adiante em CSS, que ela está flutuante aqui. Tá? Ela é colocada à esquerda como prioridade. Tudo bem? Bom, para finalizar, né, essa ideia de imagens, né, na internet, eu vou falar os 5 tipos mais usados de imagens, de extensões para imagens de um arquivo na internet. Então, JPG é usadíssimo, é um formato que virou um dos padrões mais populares da internet. Ele é JP, você vai ver o nome do arquivo .jpeg ou o nome do arquivo .jpg. O JPEG geralmente é utilizado quando o tamanho do arquivo é mais importante do que a qualidade da imagem. Por exemplo, em páginas da web, blogs, e-mails, redes sociais, etc. Então, eu quero que você entenda que o JPEG é usado quando o tamanho do arquivo é mais importante que a qualidade da imagem. Um outro formato é o nome do arquivo, né, do arquivo imagem, .gif, também é um tipo de arquivo de imagem. Um formato muito comum na internet. É um formato leve e famoso por suas fotografias com movimentos, conhecidas como GIFs animados. Né? Então, são usados para fazer GIFs. Né? O WhatsApp usa muitos GIFs animados. Né? Quando a gente pode inserir pessoas gargalhando ou com algum tipo de interação maior com nossos amigos. Nome do arquivo .png. O formato PNG surgiu em 1996 para substituir o GIF e é um dos formatos mais recentes. O
nome do arquivo .bmp. Esse é antigo, hein? Ele também é conhecido como bitmap. Ele trabalha com pixel por pixel. E ele é um formato bem antigo e um dos mais simples. Ele surgiu com o sistema operacional Windows. As imagens de BMP são arquivos extremamente grandes e elas não utilizam compressão, porque elas são muito antigas. Tá? Então você vai encontrar com mais raridade arquivos com a extensão BMP. E arquivo SVG, é um arquivo patenteado, Scalable Vector Graphics. É um arquivo de imagens vetoriais que surgiu em 2001 e foi desenvolvido pela W3C. Vamos iniciar a nossa parte prática. E essa parte prática a gente vai aprender, né, tudo que a gente viu na parte teórica quanto às inserções de imagens em páginas web. Né? Vale ressaltar que as páginas web, elas cada vez mais exigem dos seus programadores, né, a criação de novas funcionalidades. Tá? Então, eu inicio a aula clicando no Visual Studio Code, botão do Windows, procuro o Visual Studio Code no menu, né? Clico nele, com isso eu abro o Visual Studio Code e a gente então vai começar a programar, né? Próximo passo, o segundo passo é adicionar a pasta dos nossos arquivos no Workspace do Visual Studio Code. Para isso eu clico em Arquivo, adicionar a pasta Workspace, procuro o meu pendrive, seleciono Web e clico em Adicionar. Tá? Com isso, ele já está, se eu clicar aqui, né, nessas duas folhas, eu já consigo ver a minha pasta aqui, que eu criei, que eu guardo os meus arquivos de programação para Web 1, de ferramenta da Web 1. Agora eu vou criar o arquivo HTML, novo arquivo texto, clico aqui para selecionar um idioma, no nosso caso o idioma é linguagem de programação, rolo aqui para baixo, procuro HTML e já posso começar a programar. Próximo passo, terceiro passo, criar o corpo da página HTML. Então eu venho aqui, digito a palavra HTML, seleciono HTML5 e ele cria o corpo da página em HTML5 para nós, né? Para a gente. Agora, meter mão na obra, né? Então a gente vai criar, né, uma imagem, né? Vou colocar aqui uma imagem. Né? A gente não coloca texto solto, né, na página web, então eu vou colocar aqui imagens. Uma linda poesia. Tá? Uma linda poesia. Vou fechar o parágrafo. Tudo bem? Bom, como é que é a poesia, né? Vou colocar aqui entre strong barra strong. Tá? É o seguinte. Perguntou o mundo perguntou o poeta ao mundo. Dois pontos. BR. Vamos ali. Dê-me um assunto e farei uma poesia. E o mundo respondeu ao poeta: você não precisa de um assunto para o poeta. O que você precisa é de um coração. Tá? Então tá aqui o nosso código em HTML, tá? Então vamos salvar essa página, né? Então perguntou o poeta ao mundo: dê-me um assunto e farei uma poesia. E o mundo respondeu ao poeta: você não precisa de um assunto, caro poeta. O que você precisa é de um coração. Outra tradução aqui, né? Porque é só uma fala dos dois.
Vou salvar, né? Salvar minha página, tá pedindo aqui bolinha preta na tela, arquivo, salvar como. Vou lá no meu pendrive, procuro a pasta web, digito aqui aula 6. Boto o tipo em HTML e clico em salvar, tá bom? As aulas 6 já tem aqui, eu vou botar aula 6A. Se você tiver, vou deixar aula 6 mesmo, tá bom? Clique em salvar. Tudo bem? Salva a página, agora eu posso executar, né? Clico aqui, arquivo, executar, iniciar a depuração. Eu vou perguntar qual navegador que você quer executar. Eu vou colocar aqui o Microsoft Edge. Ele vai abrir minha página aqui, tá? Aqui faltou pular uma linha, né? Vou pular uma linha aqui. Faltou fechar a tag, né? Eu acho melhor fazer o seguinte, então. Vou botar aqui uma H1. Se eu botar no H1, eu não preciso colocar quebra de linha, tá? Então, vou salvar, Ctrl S, e vou clicar na flechinha aqui para poder recarregar minha página lá no Chrome. E aí está aqui, tá? Então essa é a nossa página que a gente criou hoje, né? Mas essa página vai ser melhorada, né? Eu vou inserir agora, né? Essa página está bonita, mas eu preciso inserir imagens para deixar a página mais bonita ainda, tá? Então, na palavra, onde tiver a palavra mundo, eu vou colocar uma imagem que eu já salvei, que é do planeta Terra, tá? Na verdade, eu vou deixar o mundo aqui e vou colocar a imagem, melhor. Então, como é que eu uso essa tag para inserir uma imagem em HTML? Eu uso a tag img, tá? A tag img é uma tag que se chama image, né? Vem do inglês image. E você tem que usar a tag img e tem que usar o atributo src, que indica logicamente ou fisicamente onde está o teu arquivo de foto, tá? No meu caso, né, eu salvei todos aqui na página, na mesma pasta dos meus arquivos. Tá? Onde estão as minhas páginas, eu coloquei as fotos. Então, o que eu fiz aqui? A foto que eu quero usar é a foto terra, tá? Então, eu vou colocar aqui terra. E aí o Visual Studio Code já completa pra gente. Então tá aqui uma tag para eu usar para inserir uma imagem do planeta Terra na minha página web. Ctrl S para salvar, flechinha torta para executar, recarregar, né? E aí apareceu aqui, tá? Então perguntou o poeta ao mundo, tá aqui a imagem do mundo. Só que essa imagem está muito grande, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Então, tem dois atributos que você precisa memorizar que são interessantes aqui no HTML. O primeiro é o atributo width, tá? Tá aqui. Aí ele pergunta em quantos pixels você quer diminuir essa imagem. Eu posso colocar aqui também a porcentagem, por exemplo, eu quiser só diminuir essa imagem em 50%. Dou Ctrl S, width é a largura, tá? Width. É difícil falar isso em inglês. E aí, eu quero diminuir a imagem em 50%. Clica aqui na setinha torta para recarregar a imagem. Tira esse porcento aqui, tá? Deixa só 50 pixels, tá? E aí agora a imagem diminuiu. Ficou muito pequena, vou colocar 150 pixels de largura e altura de 150 também, tá? Quando você coloca só a largura, a imagem já se você pode botar a largura e a altura. Eu vou tirar a altura só para a imagem ficar com uma largura de 150 pixels, porque ela se auto-corrige, tá? Então, perguntou o poeta ao mundo, 2 pontos. Dê-me assunto e farei uma poesia. E o mundo respondeu ao poeta. Onde está essa palavra poeta? Mais uma vez eu quero inserir uma imagem. Então, o que eu faço? Depois da palavra poeta, eu vou dar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil. Usar a tag img. img, src. E agora eu vou dizer aonde está a minha imagem. A minha imagem está localizada na mesma pasta que a página HTML. Então é só colocar o nome da imagem. Salvei aqui, chamei de poeta. E fechar a tag imagem. Ctrl S para salvar, flechinha para recarregar. Tá aqui, a imagem do poeta. Mais uma vez eu posso diminuir o tamanho dela. Vou usar aqui um outro atributo, que é o atributo, vou mexer na altura da imagem, aí ele já automaticamente vai mexer na largura. Ctrl S para salvar, recarrega. Aqui.
Vou botar aqui menor, né? Porque a imagem ficou muito grande. 100. Tá? Salva, Ctrl S. E carrega. Tá aqui a minha figura do poeta, tá? Aí eu quero inserir uma terceira imagem, que é o coração, tá? Então depois da palavra coração, eu vou colocar aqui, dar um Enter, usar a tag MG, SRC, e aí vou colocar a figura do coração, tá? Vou fechar essa tecla. Ctrl S para salvar a página, flechinha torta para recarregar a página. E está aqui a minha figura do coração. Professor, como é que eu diminuo a largura? Como é que eu diminuo o tamanho da figura? Eu posso usar aqui mais uma vez o atributo width e usar aqui 100 pixels. E aí com isso ficou aqui a minha página com figuras inseridas. Agora eu quero fazer o seguinte, eu também posso, uma boa prática de programação é criar uma pasta dentro dessa pasta web, né? Vem aqui com o botão direito do mouse, novo, pasta, tá? E eu vou chamar essa pasta de img, tá? E aqui dentro eu vou colocar a figura do coração, tá? Vou pegar aqui essa imagem e vou arrastar para cá, para dentro dessa pasta do coração. Agora você vem aqui na página web e você recarrega ela. O que aconteceu? O HTML dá um erro, ele diz que não encontrou a figura. Então eu preciso referenciar sempre o caminho lógico ou o caminho físico, mas guarde, é sempre o caminho lógico de uma imagem de maneira correta. Então eu preciso colocar aqui no código que a minha figura do coração está no mesmo diretório, na mesma pasta da página, né, aula 6A, mas ela está dentro de um diretório, uma subpasta chamada de img. Aí agora sim, agora ele vai encontrar, né? Ctrl S, Ctrl R, tá bom? Então você precisa indicar, né, basicamente você pode indicar aqui a pasta e o arquivo que você quer trabalhar, tá? Usando o atributo SRC. Atributos de largura, width, e atributos de altura, height, não sei como é que se fala isso. Agora, você tem sempre que manter em mente que isso aqui é o atributo principal da tag img, certo? Uma outra propriedade também importante da tag img é a propriedade align. Você tem 3 tipos de align, tá? Três tipos de align. De valores para o atributo align. Primeiro, você tem o top, o segundo middle e o terceiro bottom, tá? Então vamos trabalhar esses 3 aqui, tá? Então eu vou chegar aqui na figura do mundo e vou colocar aqui align, tá certo? E vou colocar aqui top. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar o texto no topo da imagem. Ctrl S, botei aqui align top, Ctrl S para salvar, flechinha torta para recarregar a página. Agora eu vou na página. Aqui, ó, o texto passou a ficar em cima da imagem, alinhado em cima da imagem. Agora eu posso colocar, além do align top, vou colocar aqui na figura do mundo, align middle. Ctrl S para salvar a página, flechinha torta para recarregar. Tá lá. O texto fica no meio da figura. E a última, né, tá aqui, né, já está aqui, que é o align bottom, onde o texto fica embaixo da figura, tá? Esse é o padrão, tá bom? O padrão é que o texto fique na parte inferior da figura. Então, aqui seria align bottom. Ctrl S para salvar. Não precisava nem escrever, tá? Esse align bottom, mas vou só botar aqui para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então são os 3 tipos de alinhamento entre texto e figura em uma página HTML. Ok? Align top, topo da imagem. Align middle, no meio da imagem.
e a line bottom na parte inferior